Pode ser, meus irmãos. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versos 16 e 17. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, está na tela, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Podem sentar, meus irmãos. Ainda está chegando gente, né? Glória a Deus. Estamos felizes por estar aqui nesta noite para mais uma vez aprendermos a palavra de Deus. Vamos falar hoje então, irmãos, sobre o arrebatamento da igreja. Hoje eu vou ser assim, mais expositivo, mais sequencial, mais rápido, para nós assistir uma aula mesmo, para nós estarmos aprendendo acerca desse assunto tão importante que é o arrebatamento da igreja. O texto que nós vamos tomar por base é esse texto aí que nós acabamos de ler, de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, mas claro, nós vamos usar diversos outros textos para falar sobre o assunto. Biblicamente falando, irmãos, o arrebatamento é a remoção súbita, poderosa e divina da igreja realizada por Cristo, culminando aí em uma reunião definitiva dos santos com Ele nos céus. Então o arrebatamento, grosso modo, é a retirada súbita da igreja da terra. Mas isso aí os irmãos já sabem. Tudo isso baseado em algumas palavras que aparecem aí no texto. Essa palavra, por exemplo, que aparece aí, volta lá ao verso 15, por favor. Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Verso 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele para o encontro do Senhor nos ares. Essa palavra que aparece aí é harpazo, né? O texto grego. Diga comigo assim, harpazo. Harpazo significa puxar com força, tirar com violência, arrancar de uma forma muito rápida. E a expressão que aparece aí não é um substantivo, é um verbo, né? Seremos arrebatados. O que significa, repetindo, tomar com força, agarrar subitamente, remover de modo rápido e irresistível. Então, no contexto escatológico, descreve o ato futuro e soberano de Cristo, pelo qual os crentes vivos e ressuscitados serão repentinamente tomados da terra e subirão ao encontro do Senhor nos ares. Nós vamos nesta noite analisar alguns, depois a gente volta para falar um pouquinho sobre essa expressão harpazo, mas por enquanto vamos analisar algumas marcas do arrebatamento, algumas características que compõem o arrebatamento. Primeiro, o arrebatamento será iminente. O que significa iminente? Pode acontecer a qualquer momento. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2 diz assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então você tem aí a ideia de iminência. Iminência é a doutrina de que o arrebatamento, repito, pode acontecer a qualquer instante, sem aviso prévio e também sem depender de sinais específicos. Nós estudamos a semana passada que os sinais, eles enfatizam que Jesus vem e não são marcadores cronológicos. Você não pode usar os sinais para datar a vinda de Jesus, porque a vinda do Senhor, ela é iminente. Não há qualquer evento profético pendente
que precisa se cumprir antes que aconteça o arrebatamento da igreja. Essa expressão, como ladrão da noite, comunica-nos algumas verdades. Primeiro, surpresa. Surpresa, ninguém espera ser roubado. Nós andamos aqui pelas ruas de Carapicuíba, você espera ser roubado? Não. A gente pensa que pode acontecer com qualquer pessoa, menos com a gente. A gente não anda pensando em roubo, pensando em ladrões, né? Então, o ladrão, ele ataca de surpresa. Tá? Depois, imprevisibilidade. Não se pode marcar a data nem a hora que o ladrão vem para nos roubar. É ele quem decide o momento, a hora, ele quem cronometra tudo. Isso também enfatiza a necessidade de vigilância. Por quê? Porque se você sabe que um ladrão vem roubar a sua casa, o que é que você faz? Você se previne, né? Você se cerca de todos os elementos de segurança possíveis para impedir de que você seja roubado. Então, a ideia de iminência pressupõe a necessidade de uma vigilância constante. Em Apocalipse, eu acho que esse microfone está falhando. Ou a impressão minha? Tá, né? Veja Apocalipse capítulo 22. Ou eu estou apertando em algum lugar? Deixa eu ver aqui. Apocalipse capítulo 22, versículo 7, coloca na tela aí, por favor. Eis que presto vem, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Veja também o verso 12, por gentileza. Eis que venho, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então Jesus vem sem demora. Essa palavra aí, sem demora, transmite a ideia de algo que pode acontecer rapidamente, a qualquer instante, a qualquer momento. Amém, meus irmãos? Por isso a igreja precisa estar sempre esperando. Tito capítulo 2, versículo 13 diz: esperando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. A igreja primitiva vivia na expectativa da volta de Jesus. Isso há 2000 anos atrás. Eles já viviam na expectativa do retorno de Cristo. Essa não é uma esperança teórica, é uma esperança existencial. A igreja, o povo que não espera a volta de Jesus, não é o povo dele. O povo dele está aguardando que ele venha para buscá-los. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Amém. Muito bem, então vamos para o segundo elemento, velocidade. O arrebatamento será muito veloz. Veja 1 Coríntios 15, 52. Vê lá. Coloca na tela. 1 Coríntios 15, 52. Diz o texto sagrado. Coloca a partir do 51, por favor, Ricardo. Irmão Ricardo. Eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Observe essa palavra que aparece aí, momento. Essa palavra momento aí, no texto original, é a palavra grega átomos. Átomos. Unidade indivisível de tempo. Num instante, a palavra átomos aí é num instante, um tempo que não pode ser fracionado, porque na época entendia-se que um átomo não podia ser dividido em dois. Daí a ideia de um tempo que não pode ser cronometrado, é num instante. É a palavra grega átomos, algo impossível de fracionar, é num fragmento inconcebível de tempo. Não há intervalo entre o início e o fim do evento, é coisa rápida. Nós estamos aqui e de repente foi embora. Na sequência, Paulo diz: não abrir e fechar de olhos. Essa palavra aí é a palavra grega rife, diga rife. Literalmente significa um lançar.
usado para o disparo de uma flecha, o piscar de olhos e o lampejo de um relâmpago. Na realidade, a expressão abrir e fechar não é uma boa tradução. A tradução melhor é um piscar de olhos. É o movimento mais rápido que um ser humano produz. É piscar os olhos. Nós podemos abrir e fechar a hora que queremos, mas piscar não. Vamos fazer o exercício? Abre e fecha bem devagarinho. Ó, tá vendo? A hora do piscar. Ó, tá vendo? Rapidinho. O arrebatamento é assim, é num piscar de olhos. Isso comunica súbita velocidade e ação irreversível. A própria palavra que a gente usou aqui, que aparece no texto de 1 Tessalonicenses, é harpazo, é tomar com força, retirar de uma forma violenta. Portanto, preste atenção, não há tempo para arrependimento de última hora. Quem você tiver que perdoar, perdoe agora. Quem você tiver que abraçar, abrace agora. Não há tempo para se preparar. O arrebatamento é rápido, não dá tempo de fazer ajustes finais. Eu vou tentar consertar minha vida aqui agora, porque eu tenho vivido uma vida muito... Não dá tempo. Você tem que estar preparado agora. Não tem tempo para despedidas elaboradas. O arrebatamento é no momento, num abrir e piscar de olhos. A preparação precisa ser agora, irmãos. Não há tempo para depois. Oração e vigilância é agora. O arrebatamento é no minuto. No arrebatamento é no instante. Quase que eu me contradizi aqui agora, né? O arrebatamento é no instante. Reveja as suas prioridades espirituais. Reorganize a sua vida, porque o arrebatamento acontece num abrir e piscar, de olhos. O arrebatamento não será anunciado, será executado. O que mais haverá no arrebatamento? Ressurreição. O texto diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo está aqui trabalhando uma preocupação real dos Tessalonicenses. O que acontece com os crentes que morrem antes da volta de Jesus? Aí ele responde, capítulo 4, versículo 13: não queremos, porém, irmãos, de 1 Tessalonicenses, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Veja algumas verdades fundamentais aí. Primeiro, não são todos os mortos que vão ressuscitar, são os mortos em Cristo que vão ressuscitar. Haverá duas ressurreições. Primeiro, haverá a ressurreição dos mortos em Cristo, no arrebatamento da igreja, e depois haverá a ressurreição dos que morreram sem Cristo, 1000 anos depois do milênio. A gente vai estudar isso aqui no decorrer da nossa aula. Mas no arrebatamento da igreja, não são todos os mortos, é somente os mortos em Cristo que serão ressuscitados. Outra coisa, dormir aí é uma referência ao corpo, não à alma ou ao espírito. Isso é um eufemismo, tá? Uma metáfora. Aí, um corpo morto parece com alguém que está dormindo. Então a ideia de dormir aí tem a ver apenas com o corpo e não com o espírito. O espírito, a alma está consciente no estado intermediário que a gente vai estudar depois, tá? Mas você estará consciente. Morreu aqui agora, você acorda consciente, lembrando de tudo, tá? Como assim, pastor? Lembra da parábola do rico e Lázaro? Quem lembra? O rico lembrou lá no Hades. Ele lembrou que tinha irmãos aqui na terra, e ele falou assim: pede que Abraão vá lá e pregue para eles, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Consciência. Apocalipse 7,14, os mártires gritam: até quando, debaixo do altar de Deus, até quando, Senhor, não vingarás o nosso sangue? Eles lembravam que foram martirizados. Consciência.
Muito bem, a gente pode trabalhar outros textos depois. Então, o sono aí tem a ver com o corpo, que está na sepultura, aguardando o despertar. Outra coisa, a ressurreição é corporal, não é apenas imortalidade da alma, é a redenção do nosso corpo. 1 Coríntios 15, 44, Paulo diz: semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Veja Romanos capítulo 8, versículo 11. Veja que eu estou sendo mais rápido hoje, tá? Capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então o mesmo Espírito que tirou Jesus da sepultura é o mesmo Espírito que vai ressuscitar todos os corpos dos que morreram em Cristo no dia do arrebatamento. Quando a trombeta tocar, os sepulcros se abrirão e os mortos em Cristo ressuscitarão para o encontro com o Senhor dos ares. Eu acho isso fantástico, né? Eu não sei vocês, mas eu acho isso maravilhoso. Daniel capítulo 12, verso 2 diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então a ressurreição não é uma invenção do Novo Testamento, já está lá no Antigo Testamento. Mas qual é o objetivo da ressurreição para nós cristãos? É um consolo para os enlutados. A morte não é o fim. Paulo diz para você chorar, mas não como os demais que não têm esperança. Você tem que chorar pelos seus mortos. É legítimo ficar enlutado pelos mortos. O que não é legítimo é desespero. Eu já participei de velórios onde as pessoas abraçam o defunto e dizem: nunca mais o verei, meu Deus, e agora? Né? E dependendo da constituição psicológica do sujeito, desmaia e tudo. Mas o cristão precisa se agarrar à esperança. A esperança. Eu não estou aqui criticando aqueles que por uma fragilidade emocional, né, desmaiam. Acontece muito isso, né? Desmaiam, um desespero total. Mas eu quero alertar você aqui agora. Quando um ente querido seu morrer e morreu em Cristo, chore, lamente mesmo, mas tenha esperança. Amém? Tenha esperança, sem muito escândalo, né? Tenha esperança, porque senão o ímpio que está ali no sepultamento não vai entender nada. Fala: eles não dizem que os que morrem estão no céu? E para que esse desespero todo? Então Paulo diz assim: pode chorar, pode lamentar, mas não façam como aqueles que não têm esperança. Outra coisa, a ressurreição é esperança para quem sofre. O túmulo é provisório. A ressurreição é a segurança da vitória final. Paulo diz: o último inimigo a ser aniquilado é a morte. A morte é a nossa inimiga, mas ela será aniquilada. Outra coisa, a ressurreição mostra a dignidade do corpo. O corpo não é mau, o corpo é redimível. Portanto, cuide bem do seu corpo, porque é esse mesmo corpo que você tem que vai ressuscitar. Não é outro corpo, é este mesmo corpo que você tem. O sepultamento cristão é um testemunho de que nós estamos aguardando a ressurreição. Paulo canta uma musiquinha, na verdade é uma música mesmo, uma espécie de deboche. Vou usar a expressão pernambucana, né? Deboche. Veja aí 1 Coríntios 15, 53, por favor. 15, 55, coloca lá. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Verso 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então na ressurreição, a morte perderá o poder sobre nós. O poder da morte será revertido. Jesus fará isso, porque Ele tem poder sobre a morte. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda
que esteja morto viverá. O cemitério não é o destino final dos crentes, é apenas uma parada temporária. Oh glória! Em breve todos sairão dali para o encontro com os seus anjos. E eu fico pensando, pastor José, aqueles que foram mortos em fogueiras, devorados por leões, queimados e depois as cinzas jogadas no mar. Isso há milênios atrás. No arrebatamento da igreja, o mar dará os seus mortos, a terra dará conta dos seus mortos. Eu não sei como isso vai acontecer, mas é o mesmo corpo que será ressuscitado. Isso é milagre, coisa extraordinária, sobrenatural. Não apenas a ressurreição, mas a transformação. E aqui eu preciso me demorar um pouco com vocês. Capítulo 15, verso 51, por favor, de 1 Coríntios. Colocou aí? Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Transformados. Se você trouxe uma caneta ou não, vai ficar gravado aí. A gente aqui pode desenvolver o argumento do corpo transformado usando 5 aspectos, que nós chamamos de o aspecto ontológico do corpo glorificado, o aspecto moral, o corpo glorificado sente e deseja, o aspecto funcional, o corpo glorificado pode fazer algo, e o aspecto relacional, o corpo se relaciona, e depois o aspecto escatológico, esse corpo será plenamente glorificado. Eu vou rapidamente falar sobre cada um desses aqui, mas está gravado aí, tá? Depois vocês acompanham, está sendo gravado, né? Aí vocês veem depois. Mas vamos primeiro ver, o corpo será incorruptível. Veja 1 Coríntios 15, 52, que é o aspecto ontológico. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Agora veja capítulo 15, verso 42. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se corpo em corrupção, ressuscita-se em incorrupção. O que isso significa, pastor? Essa incorruptibilidade, o que isso significa? Significa que o corpo glorificado não envelhece. É a dimensão ontológica. Ontologia e filosofia é o estudo do ser, da essência, tá? Então assim, o corpo glorificado ele não envelhece. O tempo não produz degeneração. Eu estava me olhando esses dias no espelho e eu me lembrei da minha aparência há 20 anos atrás. E eu vi que eu estou murchando. Basta você comparar, dá uma olhadinha. Mas o corpo glorificado não envelhece. Outra coisa, olha aqui para mim, o corpo glorificado não adoece. Vírus, bactérias, disfunções não tem poder sobre você. Você não adoece com o corpo que você vai receber no arrebatamento da igreja. Seu corpo vai ser transformado num abrir e fechar de olhos. E então esse corpo subitamente não envelhece, não adoece, não tem desgaste celular. A entropia é revertida, né? Então você não vai, pode ver que as células do nosso corpo, elas vão morrendo, né? Elas vão morrendo. E você pode ver que você vai se curvando, né? Processo de entropia, né? Você vai diminuindo à medida que você envelhece. Corpo glorificado, mas você está sempre, parece que está andando de salto alto, entendeu? De pose assim, ó. O tempo inteiro, cabeça erguida. Você não se desgasta, Gessé, não se desgasta. Eu estou perdendo um monte de dente aqui, né? Ainda bem que eu vou ter um corpo glorificado.
Os meus dentes serão melhores do que os dentes africanos, né? Eles não se desgastarão. Não tem cárie, né? Não tem gengivite, não tem mau hálito, não tem nada mais. E não morre. Esse corpo não morre. A morte foi vencida. Quem está entendendo isso, diga amém. Se eu fosse você, eu dava um glória bem forte aí. Será um corpo de glória. Veja aí 1 Coríntios 15, 43, por favor. Corpo de glória. Semeia-se em vergonha. Palavra difícil essa daí, né? Ignominia. Semeia-se em vergonha. E é mesmo, irmãos. Já viu lá o defunto? É vergonhoso, né? Cheirando mal. Não é uma desonra total. Uns algodãozinhos aqui no nariz, né? Aquela baba descendo ali. Se demorar uns 2 dias, já era. Você não consegue nem entrar, a menos que tenha um processo, né, muito grande de cuidados, né? Ele vai, fede muito, irmão. É um cheiro horrível, é uma vergonha. A gente que anda aqui usando perfume importado, perfume do Boticário, né? Perfume da Natura, todo cheiroso, todo bonitão. A gente pensa que é alguma coisa, né? Umas roupas chiques, eu não tenho não, mas umas roupas chiques, tudo bonito, tudo arrumadão. E é bom assim, vista da melhor forma possível. É que eu sou meio filósofo, né? Sou meio largado. Mas aí, acho bonito que se veste bem, elegantemente, né? Mas quando morrer, meu irmão, é sepultado em desonra. Joga dentro de uma cova, se não tiver dinheiro para pagar uma gaveta, e joga a terra por cima, né? E vai ser comido pelos vermes. Poucos dias depois estoura o intestino grosso, intestino delgado, acabou. É uma vergonha, não? Semeia-se em vergonha, em fraqueza. Mas olha o que diz o texto: ressuscita em vigor, em glória. Oh, aleluia. Sabe como será o seu corpo? Veja aí, Mateus 17, verso 2, por favor, rapidinho. Olha lá. 17, 2 de Mateus. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Mas será, pastor, que será? Isso aí é Jesus. Será que será assim? Isso aí já é uma preliminar. Isso aí já é uma demonstração antecipada de sua glória futura aos discípulos. O nosso corpo será assim. Veja Daniel capítulo 12, versículo 3. Coloca lá. Os sábios, pois, resplandecerão como um resplendor no firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Agora veja Mateus capítulo 13, versículo 43. Mateus 13, 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Filipenses capítulo 3, versículo 20, fecha com chave de ouro. Coloca lá. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo. Aleluia. Paulo na carta aos Coríntios, uma é agora do sol, uma é agora da lua e outra é agora das estrelas. Eu fico pensando que ele está descrevendo os corpos espirituais na eternidade, resplandecendo, refletindo a glória de Deus,
refletindo. Lembram de Moisés, o rosto de Moisés brilhando? Ele tinha que colocar um véu, porque as pessoas não suportavam olhar para ele. Mais tarde, Paulo diz que ele estava colocando o véu porque a glória estava acabando, né? Então ele não queria que o povo percebesse que a glória estava acabando, aí ele colocava um véu, porque era uma glória que estava regredindo. Nós não. Paulo diz que, ao contrário, nós vamos resplandecendo de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, até alcançarmos a imagem do Filho de Deus. É uma glória participativa. Está lá, 2 Coríntios 3,18. Coloca lá, por favor. 2 Coríntios 3,18. Porque muitos Opa, sumiu? Vamos lá. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo poder, como pelo Espírito do Senhor. Então nós já estamos aí experimentando as delícias do porvir, mas em breve nosso corpo será totalmente glorificado. Então a humilhação presente não é o seu estado final. O corpo aí envelhecido, enfermo, deformado, será glorificado. Quem tem diabetes aqui? Aleluia. Eu ministro, levante, não tem medo não. Eu ministro a cura sobre você agora. Mas se ela não vier, no céu não tem diabetes. Quem tem problema de pressão aqui? Eu ministro a cura agora, mas se ela não chegar, lá você não toma captopril, Losartana, não toma nada. Lá não tem pressão alta, é tudo controladozinho. Amém? Glória a Jesus. Será uma bênção, será algo maravilhoso, tá? Glória a Deus. Será também um corpo cheio de poder. 1 Coríntios 15, 43, coloca lá. É o corpo do arrebatamento, o corpo da gente, tá? Primeiro, semeia-se de novo, semeia-se em vergonha, ressuscita-se em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscita em vigor, em poder. E aqui deixa eu falar algumas coisinhas sobre esse corpo, tá? Primeiro, ele tem transcendência espacial. Você pode entrar e sair em ambientes fechados. Parece um filme de Hollywood, né? Mas não é. Porque o nosso corpo não vai ser semelhante ao corpo de Jesus na ressurreição? Sim ou não? Então vamos ver o que Jesus fez. Veja João capítulo 20, verso 19. Chegando, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, encerradas as portas, trancadas as portas, onde os discípulos estavam com medo dos judeus, se tinham... Lê de novo, devagar, né? Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Mas a porta não estava fechada? Como que ele entrou? Atravessou a parede? Verso 26 do capítulo 20. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. De novo. E 8 dias depois estavam outra vez. Lei apressado não funciona, irmão. Devagar. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro de casa, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Glória a Deus, aleluia! Foi um susto tão grande que os discípulos disseram: é um fantasma, não é possível isso. É um fantasma. Porque as portas estavam fechadas. Então o seu corpo glorificado igual a esse terá transcendência espacial. Outra coisa, ele terá manifestação seletiva. Você pode aparecer e desaparecer. Que é isso, pastor? Lucas 24, 31. Coloca aí. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu.
Mas esse é o corpo de Jesus. Filipenses 3:20, nosso corpo será semelhante ao corpo glorificado dele. Então você pode aparecer e desaparecer. Tem controle sobre a matéria, não está sujeito às barreiras físicas. Mas também você pode comer, falar e caminhar. Jesus estava no caminho de Emaús conversando com os discípulos. Depois sentou-se para comer com os discípulos na mesa. Portanto, com o corpo glorificado, você ainda pode comer, embora não necessite de comida. Jesus precisava comer? Não, mas ele comeu. Outra coisa, esse corpo ele tem continuidade e descontinuidade. Ainda é o mesmo corpo, mas com diferenças significativas. Porque os discípulos tiveram dificuldade em conhecer que era Jesus. Estavam andando com ele, caminhando e tal, mas não conheceram. Quando ele começou a orar e desapareceu, ele disse: é Jesus. É por isso que o coração da gente ardia quando ele falava com a gente pelo caminho. Maria Madalena, à noite no sepulcro, né? Jesus apareceu e ela disse: será que é o jardineiro? Aí foi lá e disse: onde está o corpo do meu mestre? Se alguém o roubou, se você sabe onde está, diga-me. Ela estava falando com Jesus e não conheceu. Aí Jesus diz assim: Maria. E a Bíblia diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Quando Jesus diz Maria, ela diz Rabi, Rabone, Raboni, meu mestre, meu querido mestre. Aí segura ele e não quer soltar de jeito nenhum. E ele diz: me solta, Maria, porque ainda não subi para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Vai lá na Galileia e avisa aos meus discípulos que eu vou encontrar com eles. Ela soltou Jesus, saiu correndo a toda velocidade. Quando chegou lá, os discípulos disseram: você já chegou atrasado. Ela já veio aqui, já apareceu, já foi embora. Aleluia! Entendeu? Assim é o corpo glorificado. Mas o seu corpo não será onipotente, só Deus é onipotente. Não será onipresente, você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus pode fazer isso. E também você não tem autossuficiência absoluta. Essa vida deriva de Cristo. Ele é quem sustenta você nesse estado de glorificação, tá? Então você não é autossuficiente, tá? Então você terá capacidade plena para cumprir perfeitamente todos os propósitos de Deus para a sua vida. Outra coisa também, quando a Bíblia diz que o seu corpo é espiritual, não significa que ele não seja físico. Meu corpo será espiritual, então será hétero, será etéreo, né? Será uma névoa. Não. Quando fala corpo espiritual, é um corpo adaptado ao reino do Espírito, um corpo controlado pelo Espírito Santo, e não que não seja um corpo físico, porque Jesus podia ser tocado e ele ainda tinha ossos. Ele falou para Tomé: toca aqui e veja que o Espírito não tem carne e osso, como vedes que eu tenho. Jesus ainda é homem, irmãos. A gente chama isso em teologia de teontropos. Diga teontropos. Deus, homem. Quando ele vier, ele vem como filho do homem. E então vereis no céu o sinal do filho do homem. Então, corpo espiritual não significa imaterialidade. Ainda será um corpo material, mas agora um corpo com todas essas características que eu mencionei para vocês aqui agora. Não é um corpo dominado pela psique, pela alma. Agora é um corpo dominado pelo pneuma, hagio, né? Pelo Espírito Santo.
de Deus, adaptado para a vida celestial. 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, Paulo diz: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. E então no verso 49 ele dizia: assim como trouxemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial. Da mesma forma que temos a imagem de Adão, carregaremos para sempre a imagem de Cristo. Então haverá continuidade, ainda é corpo, mas não é fantasma, é carne glorificada, totalmente harmonizado ao reino do Espírito, sem conflitos internos, um instrumento perfeito para a comunhão com Deus, sem resistência alguma, e acima de tudo, é um corpo tão especial, mas tão especial, que na face de Cristo nós veremos Deus. Na face de Jesus nós veremos Deus. Eu não sei vocês, irmãos, mas quando eu chegar lá no céu, eu quero passar todo o tempo possível somente olhando para Jesus. Aleluia. O arrebatamento também é um grande encontro. 1 Tessalonicenses 4 e 7. Eu estava falando do arrebatamento, o elemento da transformação no arrebatamento. Agora eu voltei para o encontro. O outro elemento é o encontro. 1 Tessalonicenses 4, 17. Seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Haverá 3 encontros aí. Primeiro encontro, o encontro do seu espírito com o seu corpo. Presta atenção. Aqueles que morrem agora, vocês acham que eles estão aonde? Os que morreram em Cristo. Acabou de morrer. Foi para onde? Hã? Foi para onde? Seu de Abraão? Paraíso? Ou está no céu? Hã? Bem, vou explicar isso para vocês nas próximas aulas, tá? Mas paraíso, não, vou explicar. Mas paraíso, eu vou dar as provas. Eu vou dizer para vocês hoje, mas depois eu dou as provas, tá? Paraíso, seio de Abraão e céu é a mesma coisa. Não existe, aqui quando eu morrer eu vou para um lugarzinho lá debaixo do trono. Mas eu vou para um departamento isolado lá e depois eu entro no céu. Não existe isso, tá? Mas eu vou mostrar isso em outra aula. Quando o cristão morre, ele vai direto para o céu, direitinho, está lá com o Senhor. Porque Paulo diz, olha o que Paulo diz aí, ó. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Continua o verso 18. Não, volta para o 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Volta para o 15. Deixa eu ver se eu acho o verso que eu quero. 14. Eu acho que não é esse texto. Aqui. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Com Ele quem? Deus está trazendo a gente com quem? Com Jesus. É Ele que vem com a gente. No arrebatamento, Ele desce com a gente, os que morreram, né? Os que morreram. Ele vem descendo. Quando chega nos ares, o Espírito Santo traz os espíritos, todos nós que morremos. Eu espero que eu não tenha morrido, né? Mas vem todo mundo que morreu, né? E encontra seus corpos aqui na terra. E aí, num abrir e fechar de olhos, espírito e corpo se juntam novamente, são transformados e sobem. Esse é o primeiro encontro. O espírito com o corpo. O segundo encontro é o encontro com todos aqueles que morreram em Cristo. Todos. Você vai encontrar com todos eles ali na grande reunião. É a grande reunião das famílias, da família cristã. E depois
o terceiro encontro com Jesus. Nos encontraremos com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Não é temporário, não é um encontro passageiro, é um encontro que durará para todo sempre. A nossa esperança cristã, irmão, não é um evento, é uma pessoa. A nossa comunhão com Cristo agora é antegozo, a plenitude virá. O Evangelho não é apenas escapar do inferno, o Evangelho é se encontrar com Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu seria cristão se não existisse inferno. Se você é cristão porque tem medo de ir para o inferno, você não é cristão. Porque você é crente para não ir para o inferno? Não, eu sou crente por causa de Jesus. Céu só é céu porque Jesus está lá. Se Jesus não estiver lá, o céu não significa absolutamente nada. A nossa esperança é encontrar com o Senhor nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu estou esperando o toque da trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados, e então estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quem está esperando esse momento, irmãos, aqui? Quem está esperando esse momento aqui? Aleluia. Vamos dar um brado bem forte esta noite, vamos dizer assim: Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Oh, glória a Jesus. É por isso que eu sou cristão, irmãos. E quando a mensagem do arrebatamento ela não mexe mais com a gente, precisamos fazer uma autoavaliação do que estamos fazendo aqui, nas terças, nas quintas ensaiando, no círculo de oração à tarde, no culto de domingo à noite. Se tudo isso não estiver, se nós não estivermos sendo movidos a fazer tudo isso por causa da esperança do arrebatamento, é melhor não fazer nada, nem vir para a igreja mais. Estamos perdendo o nosso tempo. Por que eu estou pregando sobre o arrebatamento da igreja aqui? Se isso não mexe com o meu coração, então eu preciso parar de pregar, pegar minha carteirinha de pastor e entregar, porque a carteirinha de pastor não serve de nada se eu não estiver sendo motivado pela vinda de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A vinda de Jesus produz uma igreja fervorosa, uma igreja que ora, uma igreja que vive em unidade, uma igreja que se perdoa, uma igreja que se abraça, uma igreja que se ajuda, uma igreja que jejuma, uma igreja que evangeliza, uma igreja que glorifica, uma igreja que sente a presença do Espírito em cada culto, uma igreja dinamizada e viva. Se o arrebatamento não produz nada disso, irmãos, nós somos apenas ativistas religiosos e nada mais. E nada mais. Portanto, e nada do que estamos fazendo vale a pena. É tudo palha. Mas se nós estamos esperando Jesus, e tudo que nós estamos fazendo é motivado pela vinda dele, então vale a pena estar aqui.
Vale a pena ficar 1 hora aí ouvindo a palavra. Vale a pena ficar de joelhos dobrados, buscando a presença de Deus. E vale a pena estar nas quintas aqui ensaiando, e nas sextas na campanha. Tudo vale a pena se nós estivermos esperando Ele. O encontro com o Senhor nos ares é a esperança da igreja. Coloca esse hino aí para a gente encerrar. Eu quero cantar com vocês. Eu nunca canto, é aquele lá: no céu não entra pecado. Quem lembrou? Eu esqueci o nome desse hino. Cadê as irmãs aí? 422. Vamos cantar todos juntos, irmãos? Ficar em pé? A gente cantar e encerrar cantando esse louvor. Glória a Deus. Isso não é um hino de velório não, tá? Esse é um hino de quem está esperando Jesus. Aleluia. Vamos cantar? Hoje eu vou cantar, viu? Os grupos de louvor, me perdoem. Estou com vontade de cantar hoje aqui. Eu sei que eu não canto igual você, vai ser igual um besouro, mas eu quero cantar. Vamos lá? No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Cantem. As nuvens da vida terrestre Não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades a Deus ele sempre louvar. No céu tenho muitas saudades, as glórias que lá hei de ver. ó que gozo, Que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Olha, não é necessário a casa que lá hei de ter, em meu eternal vestuário, no céu nunca vai se romper. Jamais, jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali havia bastante riqueza, na qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus, cante com alma, com paixão. As glórias, oh que gozo, rodeado no céu, no céu o luto é banido, enterros não há
Glorifica Jesus esta noite, sinta a presença dele esta noite. Aleluia, ele está na casa hoje. Aleluia. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo! Rodeado de grande esplendor. Apply, cante a mais. Vai lendere nova fase a nomelia noromato remoxandaraue. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui hoje. É um quebrantamento de Deus aqui nesse culto de doutrina, irmãos. É a presença de Deus, é a presença de Deus.